Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos dar início ao culto e eu peço àqueles que podem a se colocarem em pé. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua misericórdia se renovar cada manhã sobre nós, Pai. Nós agradecemos a Ti pelas Suas bênçãos, pela Sua proteção com as nossas vidas, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Que tudo que seja dito e seja feito aqui seja para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Salmos 19 diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as Tuas mãos fizeram. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor, Deus meu, minha rocha e meu defensor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no
ti, ó Senhor. Amém. Este é o nosso momento que você tem dedicado aos nossos dízimos e ofertas. Chamo aqui à frente as crianças e os professores. Oremos. Pai amor, Pai de amor, Pai querido, nós agradecemos a Ti, aos dízimos e ofertas que foram depositados agora no gasofilácio, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria ao uso desses mantimentos, dessa oferta, Pai, e que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, que é levar a Tua palavra a toda criatura, Pai. Nós pedimos também pelas crianças e os professores que vão ter seu culto, sua musicalização agora, Pai, que nós possamos instruí-las nos caminhos corretos, nos caminhos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Bom dia. É um prazer novamente estar aqui para trazer o recado de Deus, como foi para a minha vida, espero que também seja para a sua vida. Hoje é o dia da Bíblia, sendo comemorado nas igrejas batistas, e é algo que nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, o tempo todo.
A palavra de Deus, ela já diz isto, e está em 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então é muito importante termos na nossa mente, no nosso coração, que Deus está nos dizendo que quando você abre a Bíblia, você logo tem na sua mente, no seu coração, que você vai ouvir a vontade de Deus. E é muito importante que você creia na inerrância da palavra de Deus. Porque você vai tomar como princípio para a sua vida estes ensinamentos. A palavra de Deus aberta vai falar ao seu coração. E a palavra que foi falada ao seu coração, o Espírito Santo vai trabalhar para ser aplicada. É interessante que a gente fala assim, mas eu não tenho que fazer? Você vai fazer. Mas quem vai te dar o querer, quem vai te dar o efetuar, é o próprio Deus. Eu só preciso ser o instrumento. Lembre-se, você está usando qualquer instrumento. Não importa qual instrumento você esteja usando. Ele se afia sozinho? Não, ele não se afia sozinho. Eu preciso afiá-lo. Mas ele fica puxando a glória para ele? Também não. E você, o que faz? O Senhor me conhece. O Senhor sabe o quanto eu fiz. É puxar a glória para si. Enquanto toda a glória deveria ser dada a Deus. E quando toda a glória é dada a Deus, o que é que acontece? As pessoas que estão à sua volta vão glorificar a Deus e você cumpriu o seu propósito. Então, desde João Batista, o que foi que ele disse quando foi dito sobre Jesus? Importa que ele cresça e eu diminua. A palavra de Deus precisa crescer cada vez mais em minha vida. Por isso eu tenho que perguntar constantemente se eu tenho um norte da palavra de Deus que eu estou perseguindo. O que é ter um norte da palavra de Deus? É, antes de fazer qualquer coisa, estar ciente do princípio bíblico que eu estou apresentando. Não é, eu vou fazer uma comida, deixa eu ver o que eu ponho na comida. Não, isso daí é um livro de receita. Mas o sazon, que não é marca de produto, mas diz que é feito de coração, né? Você deve ter como princípio da palavra de Deus. Por que você cozinha? Eu cozinho para abençoar a minha família. E eu faço com alegria. Tudo que é feito com amor e alegria, sai pior ou melhor? Melhor. Tudo. Tudo. E isso é muito importante. A minha esposa contou sobre uma amiga dela que nunca teve nenhuma aula de culinária. Nunca. E se casou. E foi fazer a primeira refeição. E aí, a primeira refeição, ela foi cozinhar o arroz. Aí ela encheu a panela de arroz cru, pôs água e começou a cozinhar. Aí daqui a pouco ela foi tirando daquela panela e foi pondo numa outra panela. Aí foi tirando, foi pondo na segunda panela. Quando ela terminou, tinha 3 panelas cheias de arroz, pelo tanto de arroz que ela colocou. E aí ela descobriu pela primeira vez que o arroz cresce. Nunca teve nenhuma aula, nunca se
portou em aprender, aprende com a experiência própria. A minha pergunta, você gosta de aprender com a sua experiência própria? Mas você canta até um cântico na igreja que quero aprender com os meus erros e nunca mais esquecer. Eu geralmente, quando está cantando essa parte, eu fico com a boca calada, porque eu quero aprender com os erros de vocês, para eu não ter que sofrer as lições que vocês vão sofrer. Por isso que a Bíblia é um livro não de super-heróis, é um livro de homens que falham. E porque eles falham, os ensinamentos da falha estão lá para você aprender e não mais cometer na sua vida. E então você vai ser abençoado. Mas nós temos que entender que os ensinamentos da Bíblia devem ser como princípio para nós em não só nos fortalecer, mas nos deixar firmes na posição. Os princípios bíblicos são inegociáveis em nossas vidas. E você precisa ter isso em mente. Se eu negocio os princípios, logo eu sou uma pessoa sem caráter. Repito, se eu negocio os princípios, eu sou uma pessoa sem caráter. Você acha que a pessoa que desonra o seu voto no Congresso, ele começou a praticar isto lá? Não. Sabe como ele começou? Ele começou assim: olha, com nota é tanto, sem nota é tanto. E você disse, eu estou lá pouco me lixando para esse governo. Eu quero sem nota e quero mais dinheiro no meu bolso. Você que condena ele lá, está fazendo o mesmo aqui. São coisas simples. O caixa do banco errou e te deu dinheiro a mais. Você contou, falou, opa, fui abençoado. Você não foi abençoado. Pelo contrário, você fez mal a um funcionário. Você acha que o banco vai ter prejuízo? Não. Aquilo lá vai ser descontado do salário do funcionário. O banco não tem prejuízo, mas o funcionário tem. Então, é muito importante sabermos que Deus está trabalhando sobre princípios na nossa vida. E hoje que estamos realmente trazendo a palavra de Deus para nós, ela precisa se tornar o nosso manual de regra, fé e prática. Se ela se tornar nosso manual de regra, fé e prática, nós vamos ter as mesmas ações que o povo de Deus, quando tinha contato com Deus, fazia um altar. Eu tive contato com Deus sentado no banco e recebi sua mensagem e entendi a sua vontade e agora vou colocar um montinho de pedra aqui dentro da igreja. É isso? Não. Você simplesmente pode pegar uma caneta e marcar o texto da palavra de Deus que você foi tocado pelo Senhor. Ao marcar o texto da palavra de Deus, você vai ter um choque, dependendo da igreja que você veio. Você vai dizer, a Bíblia não é sagrada? Como que eu vou riscar? A Bíblia é sagrada, só que ela também é o meu manual. Você lembra dos livros de escola, caderno? Quando termina o ano, como é que eles estão? Novinho? Sem nenhuma anotação? Estão todos marcados e todos escritos. Ontem eu ouvi uma frase que foi o último dia de aula em algumas escolas e os alunos saíram rasgando seus cadernos e jogando pela rua, né? As folhas soltas. Uma das coisas que você vai entender, que lá na frente você vai ter que mostrar o seu conhecimento não pelo diploma,
mas você vai ter que mostrar na prática. E se você tiver que rever algum conceito, onde vai estar esse conceito? Joguei no lixo. E aí você não tem o que pesquisar e não tem como crescer. Temos que ter em mente que, para permanecer firme em cima dos nossos princípios, precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos ensina. Isso está escrito em 2 Timóteo 3, 14 a 16. Abram suas Bíblias. Segunda Timóteo 3, de 14 a 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e o que fostes inteirado, sabendo que tens aprendido, e desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pelo que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus provoca isto em nossas vidas. Nos fortalece e nos alinha, nos dando ciência da vontade de Deus. Nos dá o desejo de seguir ela e nos dá a sabedoria para colocar em prática. Tendo isso na nossa mente, temos que fazer uma pergunta: por que não está acontecendo isto na minha vida? Por mais que eu tenha contato com a palavra de Deus, eu não estou sentindo me alimentado. A primeira coisa, muitas vezes, é a nossa postura. A gente vai ter um contato com a palavra de Deus como se fosse uma obrigação religiosa, né? E alguns têm, não sou contrário àquela caixinha de promessas. Mas aquela caixinha de promessas, que tem aqueles versículos com promessas, ela não tem nenhum valor na sua vida, porque você não vive pela sorte. Mas você vive pelo princípio da Bíblia. Se você pegar aquele versículo e for estudar o contexto do versículo, que se aplica àquela promessa, você cresceu. Se você não estudou o princípio, você vai pedir a Deus aquela promessa e não vai acontecer. Por que ela funciona com os outros e não funciona comigo? Porque Deus não dá pérola a porcos. Deus não age na vida daquelas pessoas que não se enquadraram para receber aquela bênção. Então você precisa descobrir o que a pessoa fez para receber a bênção. Faz a mesma coisa que Deus não faz acepção de pessoas. Faz a mesma coisa que Deus também te abençoa. Então não é só ler o versículo da promessa, é saber as condições que aquela promessa vem sobre nossa vida. E aí sim, verdadeiramente teremos Deus agindo em nós e através de nós. Mas a palavra de Deus continua dizendo em Provérbios algumas coisas que nós precisamos de viver no dia a dia para que a palavra de Deus produza o seu efeito em nossas vidas. E ele começa assim no versículo do capítulo 1 de Provérbios, verso 8 e 9. Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão como grinaldas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Os ensinamentos, e aqui é uma coisa muito importante, os pais, vocês têm que se tornar os melhores amigos dos seus filhos. Vocês, filhos, têm que ser os melhores amigos dos seus pais. Eu sei que, conforme a fase vai passando, você começa com aquela fase de que seus pais são o super-herói da sua vida. Mas aí chega na adolescência, meu pai não entende muito de nada.
Meu pai é careta, não está com nada. Quando é jovem, ele tenta me reprimir, mas esqueceu que eu já sou dono do meu nariz. Quem foi que te deu a alforria? Quem te libertou? Deus. Não, Deus não libertou, Ele disse para você, honra o teu pai e tua mãe, para que sua vida seja prolongada. Eu estou sujeito ao meu pai, ele com 96 anos e eu com 63. A honra eu devo a ele. Ele está comigo essa semana, mas eu tenho que continuar honrando. Ele hoje não age como agia no passado. Júnior, você não vai fazer isso. Ele não faz isso, porque também ele sabe que o limite da disciplina foi encerrado quando eu me casei. Sai da tua casa, da tua parentela, una-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Naquele momento, a disciplina cessou. Viu, Flávio, Raul? Certo? Quem manda e quem domina, sua mãe. Certo? Sua mãe. Né? Tem que ter isso em mente. Ah, mas eu já trabalho, eu já tenho meu dinheiro. Pelo contrário, você deveria dar o dinheiro para a mãe. Entendeu? Para que ela facilite as coisas dentro de casa. Né? Então, é muito importante termos em mente, não que os filhos vão prover para os pais, mas os filhos devem ajudar a viver dentro da casa. E muitos pais estão agindo de uma forma negligente. Sabe por quê? Quando ele se casar, ele será marido de uma só carne, mas com o dinheiro separado. Eu pago isso, você paga aquilo, e nós fazemos cada um o que quiser com o restante do dinheiro. Não é assim que deve ser. O que deve ser é uma só carne, um só propósito, um só desejo de crescimento da família. Mas a gente não aprende isso, porque não aprendeu lá em casa. Né? E é uma das coisas que a gente tem que trabalhar. Vou contar uma coisa do pastor que ele não está aqui. Aí ele não pode dizer que não foi assim. Né? Mas ele chegou, estavam casados, e ele chupou uma bala. E ele deixou o papelzinho em cima da mesa. E aí a Joyce fez uma pergunta para ele. Você sabe se o papel tem pernas? Ele, do que você está falando, mulher? Não, é que eu quero saber quando ele vai correr para ir para o lixo, porque ele está no lugar errado. Aí ele foi lá, pegou o papelzinho, nunca mais deixou o papelzinho em cima da mesa. E aí eu me recordei, e até hoje ele faz algumas vezes isso, ele esquece e deixa o papelzinho em cima do móvel que ele chupou a bala, ou em cima da mesa. Nós nunca cobramos isso dele. Você falha o que você não é corrigido dentro do seu lar. Então, o que nós estamos transmitindo à frente? O que nós estamos ensinando? Como nós estamos efetuando estas coisas? Então, é muito importante que você tenha em mente, ouve a instrução. Ouve a instrução. Talvez você tenha pais não crentes, mas a Bíblia diz que por sua atitude, o seu marido, seus pais, conhecerão a palavra de Deus. Nós estávamos numa reunião de jovens do estado de São Paulo. Ela foi no Colégio Batista. E uma moça chegou e disse para o pastor num momento de perguntas. Pastor, hoje eu fugi de casa, falei que ia na casa da minha amiga e vim para cá. Fiz mal? O pastor disse, fez muito mal. Mas eu vim para a casa de Deus, para louvar e adorar a Deus. Por que isso é mal? Não, não é mal você vir para adorar a Deus.
Você veio para adorar a Deus desobedecendo uma ordem dos seus pais. A sua função agora é voltar e pedir perdão ao seu pai e sua mãe. Mas eles vão me castigar. Receba a reprimenda. E demonstre que você é filha de Deus. Era uma semana de ações. E ela tinha vindo no primeiro dia. No segundo ela estava de castigo, no terceiro estava de castigo, no quarto ela estava de castigo. No quinto dia, veio os pais e a menina. No final, o pastor fez apelo, os pais aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. E aí houve aquela celebração naquele culto jovem. A gente tem que entender, as nossas atitudes fazem diferença se o princípio bíblico é aplicado no nosso viver. Então, quando ele está dizendo, honra teu pai, é para honrar mesmo. Isto será a tua recompensa. Não importa o que esteja acontecendo. Honra, porque Deus vai fazer a diferença através da sua vida, na vida de qualquer outra pessoa. E aí a bênção de Deus vai se manifestar. Mas ainda no Salmo 71, verso 17 e 18, vai dizer o seguinte: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampare, ó Deus, até que tenha anunciado tua força a esta geração e o teu poder a todos vindouros. Tenha em mente, eu sou instrumento de Deus em todo o tempo. Hoje, deixando meu pai ali na Jerusalém, veio um senhor, pegou na mão do meu pai e foi levando ele até a classe que ele vai participar da escola dominical. E aí eu lembrei de todo o carinho que as pessoas tinham com a irmã Helena, que era a mais antiga da igreja no tempo meu de ministério. Até o ponto de a família pedir autorização, porque ela já não tinha equilíbrio na coluna, e então compraram uma poltrona que ela se encaixava na poltrona e ficava com os braços apoiados, e aí ela podia participar do culto. Aí um jovem chegou para mim e disse: pastor, quando é que eu vou ter direito a ter uma poltrona aqui também para mim? Aí eu falei: quando você tiver 80 anos de vida cristã e estiver vindo na igreja como ela vem todos os domingos, você também terá a sua poltrona. Se sua família comprar. Por que nós queremos tanto os privilégios, mas não queremos fazer as coisas que precisam fazer para que naquele tempo nós tenhamos os privilégios? É uma das coisas que nós temos que ter em mente. Tem muita gente reclamando da aposentadoria. A aposentadoria no Brasil foi achatada. Eu, durante minha vida toda, paguei sobre 20 salários. Depois foi proibido pagar sobre 20. Podia pagar sobre 10. Eu não recebo nada perto de 10 salários mínimos. Mas eu não posso me queixar do recurso que eu recebo todo mês. Porque eu estou vendo pessoas que estão trabalhando agora e essas pessoas não estão chegando a ganhar o que eu recebo de aposentadoria. Mas tem muitas pessoas que dizem: eu não vou fazer isso, eu não vou pagar o INSS. O INSS te garante desde o primeiro momento que você paga. Se você tiver um acidente e ficar inválido, você passa a receber. Mas todo mundo olha só lá na frente a aposentadoria, mas não olha o percurso da vida, o que pode ou o que não pode acontecer.
Então, lembre-se, é uma responsabilidade nossa de nos precavermos com toda esta situação. Eu sei que todos os dias Deus estará cuidando de cada um de nós, mas nós precisamos ter em mente que as coisas que nós vamos fazer precisam ser feitas por nós. E se nós fizermos, então teremos a bênção de Deus. E aí, 2 Timóteo 1, de 3 a 5, nós já lemos na Escola Bíblica Dominical hoje pela manhã, e diz assim: dou graças a Deus que sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, em sua mãe, Eunice, e estou certo e convencido que habita também em você. A palavra de Deus precisa estar sendo algo que impregna o nosso intelecto, mas desperta o nosso desejo. E não é quando eu vou à igreja. É mais quando eu saio da igreja. Sabe o que está acontecendo quando você sai por aquela porta? Quem sabe? Vários missionários já falaram isso. Então, vocês vão aprender pela primeira vez que parece que vocês não ouviram nunca isto. Quando eu saio por aquela porta, eu entro no maior campo missionário do mundo. Aqui eu entro para adorar. Quando eu saio lá, eu saio para que a luz de Cristo brilhe através de mim. Todo mundo que me ver fora do templo, pelo meu viver, lá vai um cristão. Eu tenho uma pessoa cristã no conselho. E eu fui citando vários princípios para a gente agir. E aí, no final, ela me dedurou. Pastor, você está só citando versículo bíblico? Eu falei, o que você esperava de um pastor? Um pastor, a única ferramenta que ele tem é ensinar os versículos da palavra de Deus. Então, a sabedoria está ali. Aí, é verdade, pastor. E se é da Bíblia, é mais importante ainda. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que estamos lá para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Acontecendo isso, o nome de Deus será engrandecido. Mas também, quando olhamos na palavra de Deus em 2 Coríntios 5:17, 2 Coríntios 5:17. Pode abrir a sua Bíblia lá. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tenha isto em mente. Você é uma nova criatura. Uma nova criatura não pactua com a velha criatura. Uma nova criatura não pactua com a velha criatura. O princípio novo a ser vivido é fundamental para o seu crescimento espiritual e para cumprir a vontade de Deus na sua vida. A palavra de Deus, ainda em Tiago 1:25, vai nos ensinar que a Bíblia o Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem esta lei e não se esquece
mas ponha em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Acredite nisso. Acredite nisso. Algumas pessoas, quando vão para a igreja, a primeira pergunta que vem na mente delas é: o que eu vou ter que deixar de fazer? Esta é a pergunta errada. Logo, a resposta também será errada. A pergunta a ser feita é: o que acontecerá na minha vida depois de tomar essa decisão? A primeira coisa é você ser livre. Você vai olhar todas as coisas e vai tomar a escolha de fazer o que o Espírito de Deus lhe mostra que é bom. Entende essa diferença? Você continua no controle, mas no controle para fazer as coisas que Deus coloca para você. Ele nunca vai lhe escravizar dentro de um princípio. Se você olhar no nosso estatuto, lá não tem regra de comportamento. A única coisa que vai falar sobre comportamento é você cumprir e obedecer os ensinamentos da Bíblia ou não. E quando você vai ser disciplinado porque deixou de cumprir os ensinamentos da Bíblia. E é isso que nós precisamos ter em mente. A Bíblia é um norte para nós. E se ela é o norte para nós, seremos abençoados por vivermos desta maneira. Mas a palavra de Deus leva o homem a ser maduro. Mas, à medida que nós crescemos, temos que entender algo muito importante. É que eu preciso levar alguém junto comigo. E quem está junto com você? Quem você está discipulando? Quem você está ensinando? Isso é muito importante. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A Bíblia está nos dizendo que precisamos estar crescendo junto ao modelo que é Jesus. Eu posso ser um facilitador como Paulo foi um facilitador. Sede meus seguidores como eu sou de Cristo. Paulo segue a Cristo e você vai ver o seguimento de Paulo a Cristo e vai poder falar, se ele está fazendo agora, eu posso fazer. Algumas pessoas têm dificuldades em dizer, poxa, esse ensinamento foi há mais de 2000 anos atrás, vale para os dias de hoje? Ele vê você colocando em prática, você vivendo, você sendo abençoado, você sendo feliz, ele diz, vale. Está em vigor. E a palavra de Deus nunca sairá de ser tremendamente atualizada. Mas que valor eu dou para a Bíblia? Será que se você passasse por esse episódio, você seria aprovado? Conta-se que um homem muito rico, no dia do seu aniversário, comprou várias Bíblias e fez vários montes de dinheiro. Eu acho que deve ser tudo um monte de R$200, tá? Fez vários montes de dinheiro. E ele gostava muito dos seus funcionários. E ele foi chamando um a um para entrar aonde ele estava para ver lá o monte de dinheiro e a Bíblia. E ele tinha que escolher ou o monte de dinheiro ou a Bíblia.
E então ele chamou o primeiro para isto e disse: você prefere essa Bíblia ou o valor em dinheiro? E então o primeiro respondeu, que é o carroceiro: eu gostaria de receber a Bíblia, respondeu ele pela ordem. O carroceiro: mas como eu não aprendi a ler, o dinheiro será bastante útil. E o patrão deu a Bíblia, deu o dinheiro para ele. O segundo foi o jardineiro. E ele disse: a minha mulher está adoentada. O dinheiro será muito melhor para mim. E o patrão deu dinheiro também para ele. O terceiro foi a cozinheira. E a cozinheira disse: eu sei ler, mas eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo nem para folhear uma revista. Eu prefiro o dinheiro. E aí entrou o quarto e último, que era um menino de recado. E então o patrão, pelas experiências anteriores, simplesmente chegou e disse para ele: olha, eu sei que você vai preferir o dinheiro porque você precisa comprar um sapato novo, né? Ele disse: eu preciso comprar um sapato novo. Mas a minha mãe me ensinou que a Bíblia vale mais do que ouro. E eu quero a Bíblia. Eu sempre quis ter uma Bíblia. E agora eu posso ter uma Bíblia. E ele então, aqui está a Bíblia. Deu para o garoto a Bíblia. Quando o menino estava folheando a Bíblia, ele encontrou um cheque. E ele, olhando para um monte de dinheiro e para o cheque, o monte de dinheiro não dava nem a metade do valor que estava no cheque. Todo mundo ficou surpreso por ele estar tão alegre e dando parabéns para o patrão. Ele falou: escolheu a Bíblia e está dando parabéns, todo feliz? Mas eles não tiveram coragem de perguntar quanto tinha no cheque, porque ficaram envergonhados. Você passaria por esse teste? Você tem escolhido as coisas momentâneas ou as coisas eternas? Você tem escolhido as coisas passageiras ou as coisas que vão te conduzir para o céu? Eu espero que nesse dia da palavra de Deus, nós possamos estar refletindo que não temos nenhuma desculpa. Temos liberdade em nosso país. Temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Temos o Espírito que nos guia a toda a verdade. Temos o Senhor que trabalha nos dando o desejo de viver este ensinamento, que nos ajuda a realizar este ensinamento na nossa vida. E que nós possamos nos colocar diante dele: Senhor, que eu pare de apresentar desculpas. E que verdadeiramente eu possa ter a tua palavra como o meu livro de regra, fé e prática. Se nós agirmos desta maneira, também seremos abençoados, pois a palavra de Deus só nos abençoa. Só nos abençoa. Vamos orar? Ó Pai, obrigado porque enviaste Jesus. Mas muito obrigado também porque os ensinamentos dele chegou até nós. E todos os profetas que escreveram na tua palavra foram inspirados por ti. E hoje, como vimos, não foi por vontade deles, mas por tua vontade. Mas hoje testificamos que esta palavra, ela é viva e ela é eficaz em nossas vidas e nos auxilia no crescimento no nosso viver. Por tudo isto te somos agradecidos
E muito obrigado porque a Tua palavra chegou às nossas vidas e que possamos estar participando de projetos como levar a palavra a outros povos não alcançados, para que o Teu nome possa ser honrado e engrandecido. É o que eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Convido aqueles que podem a se colocarem em pé. Em Salmo 119, versículo 105, diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Livro santo, sagrada escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece, e transmite a mensagem do céu. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Do meu coração, é a luz do caminho deste mundo enganoso e carnal. Ilumina os meus passos para sempre, dando força e vigor perenal. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. É de Deus a mensagem sagrada, que proclama de Cristo perdão, com promessas preciosas tão lindas, de levar-me à celeste mansão. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Queridos, dia 17, às 12 horas, dia 17, às 12 horas, teremos o nosso almoço da comunhão. Está com cartaz aí? Não está? À noite vai ser projetado, mas só para você guardar essa situação. Será um ajuntar de panelas. Quem está com a sua família com menos de 3 membros, se junte a alguém e combine o que vai fazer, tá certo? E traga, tem uma boa ideia, César com a esposa e você combina e vai fazendo o cardápio, tá certo? Então, tem bastante pessoas aqui que precisam dessa situação. Dia 18, às 10 horas da manhã, no próximo domingo, será o nosso aniversário da igreja. E à noite, nós teremos um culto muito especial com batismos, tá certo? Exatamente, o seu batismo. Seu batismo. Então, vamos participar com alegria. Feche seus olhos. Ó Pai, que bênção é ter a Tua palavra em nossas vidas. E aplique esse ensinamento no nosso viver. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo possa estar em sua vida, de sua família, e de todos que se aproximarem de você. Amém. Amém.
Irmão, só mais um recadinho. Hoje é o último dia para preenchimento da ficha dos ministérios. Então, já foi enviado no grupo da igreja, e aquele que não está no grupo ou não consegue preencher, pode procurar pela Beatriz ou pela Mari, que tem a ficha física para preencher sobre os cargos, tá bom? Com uma oração silenciosa, o culto está encerrado.